sou a Gabi Bertolino. E eu sou a Mari Caciquinho. E esse é o QueimaCast, o podcast da Queima Diária. Aqui você encontra muita informação sobre saúde e bem-estar, entretenimento e curiosidades sobre os nossos programas e treinadores. E a nossa convidada de hoje veio diretamente da gringa, tá? Pra gravar com a gente. International. Chique, chiquérrima. Personal das famosas, tá? Assim, maravilhosa. Tamo chique, tá? 17 anos de carreira aí, pelo menos. Maravilhosa, influencer. Enfim, mãe de muitos pets. Vocês já sabem, né? Bem-vinda, Lana Pessoa! Seja bem-vinda. Um prazer ter você aqui com a Maravilhosa. gente. Meu prazer, né, gente? Estou feliz. Que bom, veio de Miami, né? Que ela vai gravar com a Exato. A gente fala isso, eu sou chique, tá? Mas é chique. Olha. Chiquérésima. A Mari até me prestou uma roupa chique pra eu apresentar esse programa de hoje. Pegou da sua paleta? Porque tem isso, né? Tem Tem esse que negócio combinar. pra você. Tem, mas É. aqui que eu posso provar Gente, que pessoalmente... lindíssima. 7 Gente, toneladas de não tem condições. base. Aquela... Inclusive, aqui nos bastidores, a gente estava conversando antes, que é inacreditável a idade que essa mulher tem, não mostra nada, porque quando a gente olha pessoalmente, eu falei com ela, Lana, eu te dou 24, 25 anos, Ai, gente. Não, mas tranquilamente. eu juro. Você não Não, parece ter não. mais de 30 anos. Não parece Não parece. nunca. Olha, tudo. Obrigada, dermatologista. Obrigada, Botox. Obrigada, todo. Olha, é na luta, viu? Mas é sério. Claro, quando a gente tá saudável, eu acho que emana isso. Isso é verdade, isso é verdade. Quando a pessoa, ela se alimenta mal ou não treina, ela fica mais, assim, mal-humorada, né? Com Então, certeza. a expressão corporal facial é outra. Acho que tudo isso influencia. Gente, agora tudo Total. faz sentido pra mim. Exato. Agora sim, mas esse que é isso. Claro, e Botox, né? E Botox, tem que ter ali a cereja do Físico e bolo. Botox. Exatamente. Arrasou. Boa combinação. E por falar em atividade física, da onde isso veio? Você sempre foi uma pessoa ativa desde criança? Como é que Olha foi? que doido. Minha mãe, a genética da minha família é uma genética boa. Então, todo mundo tem a cintura mais fina, é um corpo, assim, que... abençoado, vamos dizer, nesse sentido, né? E antigamente os modelos dos corpos eram diferentes, mas não era tudo tão definido. Mas minha mãe, eu sou gêmea, com um homem, né? Com o Breno. Sério? Tem irmão gêmeo. E parece muito, tipo? Olha, eu tenho 1,63 m, ele tem 1,87 m. Então, Não. já não é... Muda muito. Já é diferente. E só que ele é matemático, engenheiro, e só que ele é físico agora, depois de velho, né? Revelando a minha idade, eu vou fazer 38 anos agora. Inacreditável. Revelando a minha Reação idade. de choque. Simplesmente com 37 ele decidiu ser fisiculturista, mas ele sempre treinou muito. Então, assim, tem isso. Só que aí quando começou minha mãe, quando nós tínhamos 3 anos, claro, que eu não lembro, né? Ela fez comercial de academia, ou seja, já tinha um modelo de corpo bacana. Meu pai, genético, não jogava, tem 1,72 m e jogava basquete, tipo, tudo a ver, né? Que a altura não condiz. Só que tem, acho que interferência, mas o que deu mesmo tchan foi que quando eu nasci no Rio de Janeiro, em São Paulo, morei no Rio, voltei para São Paulo. Quando voltei para São Paulo, quando meus pais se separaram, eu morei com uma tia e com a minha mãe, né? E essa tia comprava revista Boa Forma e lá tinha os treinos, né? E também tinha a salão de frazão. Nos programas à tarde. Então ela sempre fez isso. Então acho que eu tive essa influência de ver a minha tia mais fitness. Aí tinha esse lance da minha mãe ter feito isso no passado, mas ninguém cuidava tanto da alimentação, era mais o treino mesmo. Minha tia hoje ela tem acho que 57 anos, quase 60, eu juro que ela tem barriga tanque. Que isso, gente. Sério, ela tem. Vocês não querem me adotar, não? Genética não, ela quero treina, ela passar treina, por meu amor, osmose. ela Eu quero treina. estar nessa família. Gente, não tem nenhuma, isso é fato, não tem nenhuma genética que você não vai ter uma barriga tanque pro mundo na lua se você não manter. Isso não é fazer verdade. por onde. Sim. A pessoa, ela é magra, genética. Tá bom, só que ela vai ser magra, com a bunda mole, com gordura visceral. É diferente, né? Ser magra, com uma aparência magra, não significa que a pessoa seja magra, né? Pensando em percentual e saúde. Então as pessoas confundem muito isso. Sim. Ainda mais depois dos 30, e é verdade, tá? O corpo muda a resposta, muda a velocidade que as coisas acontecem. Lembra que quando eu queria ir para uma festinha assim, eu fazia 2 horas, hoje eu jamais faria isso, mas 2 horas de cardio. Menina, depois de uma semana, vai hoje. Tá, parece que acontece isso. A gente vai falar um pouquinho mais de exercícios e resultados após os 30. Mas antes, eu queria saber se o seu interesse por atividade física, por exercício físico, veio daí, da sua família. Acho que veio da minha tia, dessa história. Com 15 anos, eu ia pra academia, mas porque eu queria fazer as aulas de ginástica. Né? Então, sempre fiz aula de ginástica e me sentia muito coordenada na escola. Inclusive, a educação física escolar tem uma grande importância da gente odiar
ou amar a atividade física, a experiência que você tem. Sim. Se você não tinha muita habilidade naquela época, você vai ficando com vergonha, vai odiando aquilo. Então, verdade. Interfere positivamente ou negativamente na sua vida adulta. Ou interferência dos nossos pais, né? Por exemplo, a minha tia treinava em casa. Se meus pais não fizessem nada, talvez você nem tenta, ou acha anormal, ou acha difícil, enfim. Mas começou nisso aí. Então, tive uma interferência positiva, uma influência positiva para começar isso. Sim. Cara, que legal. E você ficou muito tempo trabalhando na área aqui no Brasil e depois mudou para os Estados Unidos, né? Na realidade, olha que doido. Eu não queria ter feito educação física. Eu queria ter feito medicina. Só que eu trabalho desde os 15 anos de idade. Trabalhava no Kumon, corrigindo bloquinhos. Quem conhece Kumon? Bloquinhos de português e matemática. Então, fiquei da 8ª série corrigindo isso até o 3º colegial, trabalhando com isso. E também trabalhava com festas infantis, colocava aquelas cabeças de Mônica. Jura? Nossa, que tinha um cheiro de verniz internamente, sai meio esquisita das festas infantis, sabe? Eu queria fotos disso. Gente, imagina eu, assim, dançando com a cabeça de Mônica. Mas, enfim... Daí eu peguei trabalho desde os 15, aí eu falei, bom, medicina não vai... Eu sempre estudei em escola pública, né? A gente sabe que não vai passar no vestibular público, estudando em escola pública, pelo menos aqui no Brasil. Né? Não é comum. Então eu falei, tá bom, vou fazer enfermagem. Só que aí naquele ano nasceu um curso chamado Ciências da Atividade Física na USP, que agora eu acho que chama... Mudou o nome, não sei, Educação Física e Saúde, eu acho. Mas é essa a ideia. Falei, cara, lendo ali o manual, falei, interessante, que seria a prevenção de saúde, de doenças, a partir da atividade física. Falei, junta uma coisa, as duas coisas que eu gosto. E foi quando, então, eu prestei isso, passei. E aí eu entrei nisso. Aí trabalhei na ginástica por muito tempo, mas eu trabalhei na ginástica mais porque ganhava mais por hora, né? Porque a musculação na época era tipo R$7 a hora e a ginástica era 25. Então eu trabalhei na ginástica por muito tempo. E quando você diz ginástica, são aulas coletivas? Isso, aquelas aulas coletivas sem máquinas, né? Exatamente, sala, videoaulas, né? Como eu faço. Então eu trabalhei muito tempo com isso. E engraçado que a primeira, eu fui fazer o estágio, né? A professora acompanha ela primeiro dia de aula lá, fazendo a aula junto. Aí no segundo, eu vou entrar de férias, você segue com as aulas amanhã? Claro, fingindo confiança. Eu nunca tinha dado aula e assim começou na porrada de uma vez só. Na Tora Produções. Vai, exatamente. Finge confiança e vai. Gente, que legal. Arrasou, eu amei. E aí comecei a dar aula, só que aí, no fundo, que dá dinheiro no mundo da atividade física, né, se for pensar, seria o personal trainer, que seria o que ganha mais por hora. Só que o professor de ginástica, ele nunca é visto como um personal, não sei agora, tá? Antigamente ele é professor de ginástica, o professor da musculação pode ser visto como personal trainer. Aí eu falei, como que eu dou esse salto, né? E aí, por fim, eu começava na aula de ginástica, eu falava, gente, olha, eu dou aula de personal. Eu já fui vender uma coisa que eu sei, né? Exato, fazendo jabá. E aí comecei a dar aula para as esposas dos jogadores do Palmeiras na época. Então já comecei com o povo já mais começou com chique. Dinheiro. Comecei com dinheiro. Né? E aí foi. Aí eu dava, tipo, 12 aulas por dia deslocando. Eu trabalhava, tipo, das 5h30 da manhã às 11h30 da noite. Meu Deus. Nossa. Quer ganhar dinheiro, trabalho. Só que aí foi dessa forma. Só que aí me apaixonei, né? E aí o meu noivo mora nos Estados Unidos, é brasileiro. A gente conheceu aqui há 15 anos atrás, tivemos uns dates, algumas coisinhas assim. Só que aí, lembra quando teve aquele challenge de 10 anos de antes e depois? Sim. Aí eu postei, coitado dos meus namoradinhos da época, porque eu tava feia na foto de antes, né? Aí ele, eu acho que eu sou um deles. Enfim, a gente retomou esse contato. E aí a gente namorou um ano à distância, e aí eu fui visitá-lo, veio a pandemia. E eu não pude voltar. Porque lembra quando você não podia... Do Brasil você não voltava? Sim. E eu fiquei presa nos Estados Unidos. E aí, por isso, eu acabei indo pra lá, né? E aí ficou, né? E aí fiquei. Só que pra você dar aula nos Estados Unidos, primeiro, você tem que ter o visto de trabalho, então você tem todo um processo, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas você tem a certificação em personal trainer, que são só 13 semanas. No Brasil, a gente tem que fazer no mínimo 4 anos. Sim, claro. Lá são apenas 13 semanas. Então, é muito diferente, inclusive, o tipo de aula que é dada lá. Gente. Do tipo de aula que é dada aqui. É bem engraçado, para não falar bizarro, muitas coisas que a gente vê. Mas será que lá. em tão pouco tempo a pessoa consegue aprender tudo? Claro que não. Óbvio que não, né? Por não isso dá. você deve ter um trabalho diferenciado. Com né? certeza, gente. Por isso que eu falo, quando eu chego lá, vou dar aula, qualquer aula, eu falo assim, nossa, agora senti. Falei, também, né?
Daí que eles Como fazem vocês têm quase aqui, né? com alongamento. Vai fazer um glúteo, faz quase um alongamento. Eu falei, não move, só contrai aqui. E lá as pessoas não tocam, né? A gente que... Então elas não conseguem ter esse feedback externo de tocar. Ó, pensa no glúteo. Aquelas dicas que eu dou muito nas aulas, eles não têm essa percepção. Enfim, né? É porque eu sou boa mesmo, né? Mas, Ai, arrasou. sou modesta. Não, mas nisso eu posso dizer, né? Não é se achar, é ser realista. Eu acho que eu Claro, Tô bem. você tem várias alunas, é super bem reconhecida. Não, muito né? tempo de experiência na área. Eu sou formada na USP, na melhor universidade que tem. Tem mais 3 especializações. Então, é anos de experiência. Alguma coisa você sabe mais que a média, né? Não, e a Com gente certeza. tem que se garantir também, né? Que, Exato. claro, Gente, depois que eu consegui o Green Card nos Estados Unidos, por ser habilidades extraordinárias, nós temos interesse na sua habilidade extraordinária. Ah, gente, falei, não. se você não me acha boa, os Estados Unidos me acham. Gente, dá licença, eu vou ter que me retirar, porque eu não tô nesse patamar aqui, não. Neste momento... nem no Brasil. Tem sim, gente, Nem tem dentro da sim. minha casa. Tem sim, é porque às vezes a gente não percebe, né? A gente tem que valorizar as nossas pequenas coisas, mas... Com certeza. Depois dessa, se eu não me achava agora, eu fiquei metida. Aqui, e na questão de exercício físico mesmo, na sua rotina, mais especificamente, quais foram as maiores dificuldades que você sentiu quando você saiu do Brasil e foi pra lá na sua rotina de exercício? Olha, na realidade, acabou... Eu treino em casa há muitos anos, né? As pessoas falam assim, quantas horas você passa na academia? Tipo, quando eu vou ficar horas na academia? Jamais. Eu treino em casa já, no mínimo, só em casa, no mínimo, acho que 8 anos, por aí. Caraca. Então, de vez em nunca, falar uma vez a cada 2 meses eu vou na academia. Por quê? Porque entre um aluno e outro, não sei o que, surgiu. Mas, por exemplo, agora deve fazer uns 4 meses que eu não vou na academia. Então, eu treino em casa há muito tempo. Então, não mudou pra mim a realidade. Não mudou. Ainda mais que quando eu fui pra lá, veio a pandemia. Eu já treinava em casa, né? Que foi quando deu o boom disso, que as pessoas entenderam que treinar em casa dá sim resultado. Porque eles viram todas as blogueiras continuando gatas. Antes tinha esse preconceito. Em casa. Em casa. Depois da pandemia, eu acho que as pessoas enxergaram que sim, é possível manter e construir um corpo bonito em casa, Com sim. certeza. Eu acredito que até hoje ainda tem um pouco desse preconceito, Ainda tem. né? Das pessoas falarem, não é possível que dá resultado, sendo que não tem peso, não Mas tem máquina. sabe por quê? Porque as pessoas, elas sempre querem colocar o que elas desejam, o objetivo delas, num patamar inalcançável, para que elas já nem precisem começar. É impossível. Não posso ir para academia, então é impossível. Então é muito comum que as pessoas, elas queiram dificultar, né, piorar o processo na cabeça delas, para que elas já justifiquem nem dar start. É verdade. Então é muito mais fácil, né? Então é a muleta perfeita para você nem dar o primeiro passo. É verdade. Acho que tem a ver com isso. Nossa, E pra quem total. tem dúvida, gente, Lana é lindíssima, sarada. treinando em Exato. casa, Senhora, assim. uma senhora. Não, gente, não vou aceitar esse argumento. Ô, Lana, e você já teve problema com a autoestima alguma vez na vida? Buscou exercício pra Já. poder... Eu acho que é muito doido, né? Hoje eu tô numa fase que acho que eu tô a mais segura. Mas aí tem a ver com a idade mesmo, né? Então a idade tem alguns pontos positivos. Mas, por exemplo, meu perfil de corpo, a cintura de fato ela é bem marcada. Eu não acumulo gordura no abdômen. Nossa, que perfeito. Mas a coxa, 1 quilo que eu engordo é celulite. Aquela tenho celulite na perna. Então eu falo, pra quem me conhece, onde é minha gordura localizada? No joelho. É no joelho. Então, joelho? pois é. Depois eu mostro. Gente, que loucura. Ó, eu pego assim na gordura, não tem. Não tem, é Só que pele. se eu pego, depois eu mostro, pego no joelho aqui, ó, não dá pra ver aqui. Eu consigo pegar, aqui não, mas com a perna esticada eu consigo pegar na gordura. Então é genética, cada um vai ter um ponto fraco Sim. e um ponto forte. Mas assim, por anos mesmo, eu nunca usei shorts ou vestido, por conta desse ponto fraco. E claro, antigamente, por mais que eu tinha um corpo magro, a gente costuma associar um corpo magro ou gordo pela gordura abdominal, não tem nada a ver, porque a sua gordura pode estar mais em outra parte do corpo. Sim. Então eu tinha a perna assim. Hoje em dia, tá melhor. Então tinha isso. E claro, né, adolescente com, por exemplo, eu não usava cabelo preso, porque eu achava que minha orelha era grande. Pequena ela não é, mas... não, mas Cara, não, sim, mas coisa de adolescente. Sim, Coisa que a gente coloca na nossa cabeça, a gente acredita nisso. Sim. Por mais que não seja verdade, a gente acha que é, né? Depois dos 30 anos, eu tive a espinha da idade adulta. Então, um monte de espinha. Cara, isso interferiu muito na minha autoestima. Muito imagino. mesmo. Eu tomei os remédios na época. Só que chega um momento que você não pode tomar mais, porque assim, gente, ou tenho filho agora, eu não tenho, né? Então, você não pode tomar mais. Sim. Então, a cada menstruação vai vir espinha. Eu tenho melasma. Aí, quando vem... Então, cada espinha é uma marca. Então, eu vivo fazendo peeling, aquela história. Então, minha pele, eu acho que é um ponto fraco. Hoje, pra estar aqui, né?
Não, né, porque eu vou gravar videoaulas e tudo mais. Aí eu me preparei, fiz 700 mil peelings, 1000 coisas pra estar ok. Mas, no geral, é um drama. Então, vamos ler uns comentários? Ai, então? vamos, eu adoro Porque, essa cara, a gente tá aqui falando sobre autoestima e tudo mais. Eu acho que nada melhor pra sua autoestima do que ler uns comentários ali de uma galera que Então, a gente sabe sim. que é sua fã, né? Ai, já nem sei, gente. Ó, mas antes, eu acho que a gente pode falar o quê? A mensagem do nosso patrocinador. A gente tem que agradecer, né, o nosso patrocinador de hoje, que é o Combo Missão. Exato. Treinos e exercícios para todos os seus objetivos, para bumbum, para barriga, para queimar calorias, te deixar sequinha, te deixar no shape. Então, se você tem dúvidas ainda sobre começar, clica aqui no link que a gente vai deixar na descrição do vídeo, que você vai direto para a página do Combo Missão e lá você vai ver todas as informações, vai ter acesso às informações de todos os treinos da Lana e vai poder treinar com ela aí direto na sua casa. São muitos treinos da Lana, Muito, né, cara, gente? são Ela é uma 7 máquina de treinos. É muita coisa. Tu quer o quê? Você quer bumbum na lua? Vai ter. Você quer barriga Você quer chapada? barriga? Vai Você também. quer definir o seu corpo? Vai. Gente, é muito bom. Ó, e eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito dos treinos da Lana. Agora, tem um exercício. Qual? Do Missão Fitness 2.0, que você fica ajoelhada. Aí você ajoelha, aí você levanta. Aí ajoelha e levanta. Aquele me mata, que dá vontade de falar assim, Lana. sei. Dá vontade O olho de chega socar a até a mesa. televisão. Eu entendo. Mas porque dói o joelho de ficar amassado? Dói o joelho no Tu chão. dobra o lençolzinho lá, o tatamezinho. Eu já pensei até em procurar um ortopedista, porque eu falei, não é possível, eu devo ter algum problema no joelho. Porque mesmo com... Eu tenho aqueles tapetinhos de treinar em casa, né? E aí, mesmo com o tapetinho dobrado, dói muito o meu joelho. Vou te falar, tá vendo a vantagem do meu joelho gordo? É sério, tem essa vantagem. Eu nunca percebo gente. porque justamente tem a gordura ali. Aí, ó, tem uma proteção Caraca. mecânica, entendeu? Aí eu queria jogar minha gordura toda do abdômen Tá vendo? Cada uma tem suas fragilidades, É verdade, prós e contras. com gordura. certeza. Então vamos de comments. Bora ler. Eu vou ler o comentário da Kátia Carvalho Oficial. Superamos tudo e tenho ótimos resultados acompanhando você. Ai, que lindo, gente. Amei. Eu falo, o sucesso das minhas alunas, eu juro que eu fico muito feliz mesmo quando a pessoa fala como se fosse minha barriga ou fosse minha perna. É muito legal. Ai, que lindo, eu gosto muito. Esse é o da Venúzia Eusébio. Você não sabe como eu fico morrida depois de fazer seu programa Massa Magra todo dia. E é a melhor hora do dia, sabia? Você é maravilhosa, Lana. Que Que lindo, fofa. gente. Você fica super feliz, né, Lana? Com Não, esses eu tô comentários? aqui juro por Deus, tô me concentrando mentalmente. Falei assim, Lana, pense em algo triste. Porque eu tenho vontade de chorar todas as vezes. Ai, eu já quero chorar. Pera. Ah, gente. Os directs, gente. Pelo amor de Deus. Eu imagino. Nossa, deve ter muita coisa legal, assim, né? Que... Muito fofo, muito Tipo, fofo. você- Porque não quando a pessoa fala só... Peraí. Na mudança corporal. Respira. Quando mexe com o emocional da pessoa, sabe? É muito lindo. Nossa, isso de, tipo, sei lá, tava em depressão e Muito fofo. fui fazer seus treinos, minha vida melhorou, né? Assim, o impacto que você causa na vida Sim. das pessoas, né? Assim, a diferença que você pode fazer. Sim, na realidade, a atividade física, né? As iscas são assim, ó. Vamos empinar sua bunda? É só uma isca fútil, na realidade, para mudar o emocional da mulher. Então, eu acho que o meu propósito de vida certeza. é esse. Então, quando eu vejo a resposta, eu fico realmente assim. Ai, gente, que lindo. Gente, me dá o colírio. Mas porque é isso, né? A estética é a consequência. Né? Total, Você mas vai assim, ter depois. hoje, na realidade, a pessoa, a autoestima dela depende muito da estética, por conta do mundo que a gente vive. Então, muitas padrões, vezes, né? eu falo, vamos pirar essa bunda, chapar essa barriga, é realmente a isca para despegar. Porque o negócio é muito maior do que isso. A gente sabe o quanto que a gente pode transferir as mudanças que a gente consegue no concreto pro interno, né? Sim. Demais. E é uma coisa que a gente vê que todo mundo que passa aqui nessa mesa fala exatamente a mesma coisa. É Muita muito gente puxa ali no primeiro momento falando sobre corpo, sobre Sim, estética, sim. mas que na verdade vocês transformam a vida da pessoa, às Total. vezes tirando uma pessoa de uma depressão, melhorando uma ansiedade da Sim. pessoa. E é o poder do exercício físico, É né? muito maior. Assim, o propósito é muito grande. Porque, claro, as pessoas olham muitas vezes para quem tá com um corpo mais fitness, mais magro, e acham que assim, nossa, que futilidade. Mas se a pessoa soubesse que essa força que a gente ganha no físico, a gente consegue. Sabe aquela dorzinha que eu chamo de dor da beleza? Aquela dor que a gente sente na hora. A gente aprende a ser mais forte psicologicamente falando. Né? Quando você está aqui com as costas mais fortes, o core mais forte, você está com essa postura aqui. Essa postura aqui passa muito mais confiança para as pessoas. É verdade. Né? O mundo enxerga a gente diferente. Você está aqui, ó. Você está com o seu forte. A pessoa e o mundo enxerga a gente de outra maneira. Então, a gente consegue ter novos tipos de conexões e relações. Então, o negócio é muito maior. O mundo é preconceituoso. Se as pessoas me veem assim no trabalho,
qual que é a minha chance de ser promovida? Do que eu tô aqui, ó, arrumar. Não exibida, mas aqui. Imponente. Uma pessoa imponente, Sim. confiante. Sim. Então, realmente, o negócio é muito mais amplo. Muito mais amplo mesmo. Com certeza. Aqui, ó. Ah, que fofa. Ah, gente, ó, Horrível. maquiagem... Não, maquiagem tá impecável, tá tranquila, Tá. que tá tudo no lugar. Não fica feio, não tem como ficar feio. Não tem como, gente. Ai, Não tem gente. como. Descabelada, chorando, rímel borrado, continua maravilhosa. Aquela. Ô, Lana, e a gente falando, né, dessas pessoas que foram impactadas pelos seus treinos, eu queria saber sobre o Combo Missão. Como que surgiu essa ideia? Nossa. Foi uma coisa que você trouxe pra Queima Diária, como é que foi? Olha que doido. Eu queria uma amiga minha que eu postava. Quando começou o Instagram lá atrás, acho que já tô no Instagram há 7, 8 anos, sei lá. Eu postava muito alimento. Minhas alunas falavam assim, alunas de personal presencial, né? Ai, eu não tenho tempo de comer direito. Tô falando assim, não é que eu tô ridicularizando elas, eu tô imitando a voz, né? Sim, Não tenho tempo de comer direito. Falei assim, gente, eu dou aula, 11 aulas deslocando, 12 aulas deslocando, e eu como, vocês podem. Eu comecei a postar as coisas que eu comia, pra elas verem. Aí minha amiga, que é nutricionista, assim, Lana, por que você não pode de exercício? Você está postando de comida. Tudo tem a ver. Eu falei, é mesmo. Aí eu criei o Missão Mulher Maravilha, que era 1 hora de aeróbico todos os dias por 1 mês. Era a ideia de incentivar as pessoas a criar um hábito. Então não era só pelo corpo, pelo efeito de 1 hora, mas você ter o compromisso de 1 mês. E isso, eu fui na televisão para falar disso, fiz esses programas à tarde, Sim. ao vivo, fui várias vezes. E naquele momento, naquela época o Instagram crescia, né? E aí foi crescendo com Missão Mulher Maravilha. E aí começou com isso. Só que aí, por que mudou o nome? Tanto que chama, por isso que é Missão, né? Só que a gente não podia colocar Missão Mulher Maravilha, porque Mulher Maravilha tem os direitos deles. Então, sim. por isso que a gente colocou Missão Fitness. E aí começou dessa forma, com Missão. E aí, a partir do momento que você criou o primeiro Missão, você vai colocando Missão Bunda Lua, Missão Barriga Chapada. E foi ficando cada vez mais específico. Não, eu achei que foi uma ótima sacada, né? Porque total. já é uma coisa sua. Sim, né? Missão. Uma característica sua, são os treinos da Lana. Marca registrada, quase. Aí, o problema é que quando eu quero criar uma nova missão, eu penso, mas às vezes o nome não encaixa. Missão. Missão o quê agora? Por exemplo, eu queria criar uma missão para os membros superiores. Missão o quê? Missão. Senão fica um nome gigante, né? Missão Membros Superiores. Imagina o nome disso. Então, aí às vezes me limita, mas assim, realmente missão eu amo isso, ficou bem legal. Arrasou. Inclusive, quem tiver ideia aí de mais missão, Mande. tá? Mande aqui nos comentários pra Missão inspirar o quê? a musa Lana Pessoa a criar o próximo missão. Por favor, por favor. Lana, e uma outra pergunta. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade de manter a constância nos treinos. Eu sei que constância é uma coisa que você fala sempre, sempre, sempre. Eu ia comentar disso. Ela tem tatuado. Ela tem constância tatuado no braço, gente. Isso aqui é motivação, né? Isso. E aí eu queria... Vai lembrar, né? Eu queria saber como que você faz para incentivar suas alunas a manter essa constância, que é algo que você tanto discute nas suas redes sociais. Hoje, se eu fosse mudar a palavra aqui no braço, eu colocaria assim, consistência. Porque constância dá um efeito meio platô. E na realidade, a nossa vida é assim, ó. Tô fazendo, deu um ruim. Então, manter uma consistência, hoje a palavra seria melhor, encaixaria melhor. Eu acho que o erro das pessoas, para manter a constância, enfim, a consistência, é se planejar de forma errada. Então, por exemplo, assim, ela ir com muita sede ao pote. Aí, o que ela quer? Eu quero ficar magra. E uma vez que ela quis ficar magra, ela fez a dieta da lua ou ela fez 5 horas de exercício. E ela vai repetir aquele caminho. Só que se ela teve efeito sanfona, porque ela está querendo repetir de novo, aquele caminho não é o bom. Então, assim, não vá com muita sede ao pote. Então, se eu fosse falar, quanto tempo hoje você tem mentalmente disponível para treinar? Hoje, porque assim, no relógio, você pode ter 2 horas, mas mentalmente disponível. 45. Não, pensa direito. Você vai fazer 5 vezes na semana 45? Acho que eu vou falhar. Então tá, quanto hoje você consegue se imaginar fazendo pro resto da sua vida? 15. 20. E por isso, inclusive, os meus programas, eu crio dentro desses tempos. Mas 15 minutos funciona? Cara, Treino em casa funciona. só não funciona para quem não faz. Faz. É verdade. Faz 15 minutos. Porque, de novo, por que a pessoa fala isso? Porque ela quer pôr o que funciona como impossível para ela ter a justificativa para não começar. Sim. É sempre isso. Só faz. Aperta o play e faz. Não tem como não dar resultado, né? Se a gente fizer de uma forma orientada, certinho, pensando no músculo, que nem eu sempre falo. Então, E os seus treinos, eles são pensados, né? Os exercícios são pensados. a ordem é pensada. É tudo A ordem é pensada, o esquematizado. descanso, É. né? A intensidade, a combinação. Até se começa com o exercício no chão ou se começa em pé.
Parece que é de forma... Claro, o exercício aleatório vai gerar resultado? Vai. Vai gerar o melhor resultado? Não. Vai gerar o resultado mais rápido? Não. Você pode pegar exercícios na internet de forma aleatória, você vai... Qualquer coisa é melhor que nada. Sim. Só que você quer o resultado mais rápido ou não? Você quer que tenha o descanso ideal ou não? Porque não é só treinar. Inclusive, isso é um erro muito comum, principalmente quem é viciado no aeróbio. Que a pessoa imagina que a quantidade... Lana, hoje eu fiz 4 videoaulas. Eu falei, tá errado. Se você aguentou fazer 4 videoaulas, você tá fingindo o que você tá fazendo. Porque não dá pra fazer. Porque não pegou, né? Não tá fazendo com a carga ideal. Porque assim, gente, o nosso músculo não sabe contar. Então, a gente quer dar um check mental. Eu fiz 4 aulas, mas isso não conta. O que importa é quanto de microlesão você gerou na musculatura. Porque, né, isso que é o treino. Então, por exemplo, a ideia está aqui o músculo, contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Se está fazendo com uma carga ou numa velocidade mais do que você aguenta, ele vai quebrando as fibrinhas. Aí o organismo, didaticamente falando, ele pensa, ué, eu não estou dando conta de fazer o que essa mulher está mandando. Eu preciso, então, engrossar essa fibra muscular para eu dar conta dessa demanda dela. E aí, então, acontece a supercompensação que eu ganho da massa muscular. Então, a gente precisa microlesionar para supercompensar. Então, isso é importante. E você fazendo... Pensa só, no nosso organismo, a ideia é manter, economizar energia. Se você está fazendo numa velocidade ou num peso que você dá conta... Por que ele vai aumentar? Não, ele não vai ficar gastando energia para ganhar na zona massa. de conforto. Exato. Então você sempre tem que fazer um pouquinho além do que você faria para gerar tantos resultados de ganho de condicionamento como também para o ganho de massa muscular. E eu ia te perguntar isso, a maioria das suas alunas, elas buscam por emagrecimento, mas tem outras pessoas que te procuram também para hipertrofia. Né? Sim. Eu acho que as pessoas, elas não sabem muito bem a diferença dos termos. No final, as pessoas querem estar com a capa de gordura menor e com a musculatura levemente aparente, né? Porque as mulheres não querem ficar muito marcadas. Então, o termo ideal seria, as pessoas querem definição muscular, mas no conceito das pessoas que não têm conhecimento da palavra, acho que definição muscular seria aquela mulher completamente grande, tipo fisiculturista. Mas não é. O que é definição muscular? É quando a sua capa de gordura, imagina, você tá com uma capa de gordura desse tamanho, e você tem nada de músculo. Isso é a pessoa, a falsa magra é muito isso. Ela tá fina, ela tá usando um 36, tá usando um 38, só que ela é mole, porque a gordura é mole. Ou uma pessoa que tá com sobrepeso, a pessoa com sobrepeso, ela tende a ter mais músculo, porque para movimentar um corpo mais pesado, ela precisa ter mais músculo. Então, a falsa magra é isso, a pessoa com sobrepeso, o músculo um pouquinho maior. E aí, os dois perfis, tanto a falsa magra como a que está com sobrepeso e obesidade, ela precisa diminuir o percentual de gordura. Mas a falsa magra tem medo. Porque ela não quer ficar sem bunda. Ela não quer ficar sem perna. As pessoas acham que quando elas começarem a treinar, se exercitar, elas vão emagrecer ainda mais, né? Mas na realidade, ela precisa emagrecer. Ela não quer ficar fina. Esse que é o diferente. Ela precisa emagrecer, mas ela não quer perder volume. Como que a gente precisa fazer, então? Então, a dose é sempre essa. Se você... Todo mundo precisa ganhar massa muscular. Porque você quer... Alguém quer emagrecer mole? De forma nenhuma. E é bom ter força também, né? Sim, ninguém quer emagrecer mole, né? E todo mundo quer emagrecer dura. Portanto, você precisa, em todo, gente, qualquer biotipo corporal, ganhar massa muscular. E, ao mesmo tempo, diminuir a capa de gordura. E aí, claro, você quer ficar mais definida, você diminui essa capa mais. Você está contente com um corpo saudável e com uma barriguinha ok, né? Porque a barriguinha ok, gente, é uma barriga saudável. Porque a gordura que está na região do abdômen é uma gordura metabolicamente ativa. Então, você pode falar o que for. Não é saudável estar sobrepeso ou obesidade. Não é. Tô falando de beleza, bonito, não. Porque, inclusive, tem meninas lindas com sobrepeso e obesidade, ainda mais nos Estados Unidos, sem celulite, meu. Fico puta. Falo... Inveja, né? Resumo inveja. Mas assim, não importa se é bonito ou feio, se você acha bonito ou não. Não é saudável. Mas não tenho nada. Dá um ano. Espera. As coisas aparecem, né? Porque assim, gente, o problema não está agora. A gente fala assim, não estou fazendo nada agora. O problema vem depois. Não estou trabalhando agora. A pobreza vem depois. Não estou estudando agora. O prejuízo vem depois. A gente sempre está olhando agora o que vai acontecer depois. E mesma coisa o treino. Você treina agora para melhorar depois. Aí você está aqui treinando hoje, sacrificando hoje, porque a gente põe um peso, né? A gente põe um peso. Deixei de comer isso. Mas tá deixando de usar aquela roupa. Deixei de não sei... Mas você está olhando no espelho e está se sentindo bem? Tudo não terás. A não ser Anitta, né? Fora Anitta, tudo não terás. Eu sempre brinco assim. Você já beijou todos os meninos que você queria beijar? Só a Anitta, né? Porque... Ela provavelmente já beijou. Já beijou todos que ela queria beijar. Todos os artistas. Você tem todas as bolsas que queria ter? Não tem.
Então, a gente acha, não pode passar vontade, a gente passa vontade com tudo, gente. Normalizem passar vontade. A gente faz um drama em relação a isso. Ou você passar vontade de usar a roupa que você queria, ou você passar vontade de comer um negocinho aqui. E claro, você quer ser fisiculturista ou você quer ser gostosa? No geral, a maioria das mulheres querem ser gostosa, não ser fisiculturista. Então, você pode comer besteira. Sim. Mas não faça disso a regra. A besteira é a exceção. Então, você não vai passar vontade de nunca mais comer. Lana, você nunca come nada, né? Nossa, você vai comer... Gente, quem me segue no Instagram sabe. Eu tenho uma vida social muito ativa. Eu não bebo. Isso é fato. Ai, não bebe porque... Não gosto. Não gosto da bebida. Eu acho que as pessoas começaram a beber porque era bacana, tipo, fumar. Ai, sou descolada e depois vicia no gosto. Mas não é bom. O começo não é bom. E eu sempre fui meio do contra. Bem esquisitinha. E aí eu não bebi. Mas comida, eu como. Mas eu tenho, acho que uma regra, assim, que inclusive é uma dificuldade das mulheres. A minha refeição sempre vai ter proteína. Por quê? O carboidrato, a gente sabe que a gente vai comer. Fácil. Muito fácil. A gordura, a gente sabe que a gente vai comer. Mas a proteína é o tijolinho para construir o músculo. Então, o que é proteína? Carne, ovos, peixes, frango, leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha, laticínios como iogurte, leite, whey, que é ali o soro do leite. Então, tudo isso é tijolinho para construir músculo. E lembrando o que eu disse, se você quer emagrecimento ou ganho de massa muscular, você tem que ter músculo. Então, você tem que comer isso. Tanto a magra quanto a pessoa que quer emagrecer. E aí, eu penso assim, nessa refeição, todas as minhas refeições têm proteína. Eu pergunto para vocês e pergunto para você. No seu café da manhã tem proteína? O que vocês comem de café da manhã? Hoje eu comi um bolo de pote. Hoje eu comi um bolo de cenoura. Não teve proteína, né? Pois é, tem meio ovo, sei lá, um terço de ovo na proporção. Não tem. Então, beleza. Aí no almoço é mais provável que as pessoas tendem a comer proteína. Mas só para dar um drama, no geral, você tem que comer, para manter em alta a quantidade de proteína por refeição, seria 25 gramas de proteína. 4 ovos tem 25 gramas. Um bife, mais ou menos assim. A gente come pouca proteína. Sim, é verdade. A gente não bate, principalmente a mulher não bate. Aí no almoço, no jantar, a gente tende a comer as proteínas, quando não come só macarrão, né? No lanche, as pessoas esquecem disso. Só que se você tem uma alimentação voltada, pensando... Essa é a minha única regra. Comer proteína em todas as refeições. Eu disse não comer carboidrato? Não. Só que se eu tenho que comer proteína, eu acabo tendo que comer ela primeiro, o que sobrar de espaço. Então, você já dá uma alinhada geral na dieta. Então, meus alunos... que eu tento falar muito no Instagram, meus alunos presencial, meus alunos famosos, a regra é mais ou menos essa. Foca na proteína, porque o resto se alinha em relação a isso. E eu vejo muito, acompanho as suas lives, eu vejo que em várias lives você fala do só como se for um 10. Só vale se for 10. Exato. Eu queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal de casa como que funciona essa regra que você conta. Cara, isso vale muito. E as pessoas, quando eu falo no Instagram, elas repetem, né? Vale se for 10. Porque é o seguinte, quantas vezes a gente... Principalmente em restaurante, você vê ali, restaurante, sobremesa, Nutella com não sei o quê, parece incrível. Aí vem aquele negócio bonito, você come. Sério, quantas vezes você comeu e tava nota 10? 10 de verdade. Poucas vezes. Poucas vezes. E a gente faz o quê? Come até o final. Nem estando bom. Mas por quê, minha filha? Porque eu paguei e eu não vou jogar no lixo. Aí você joga o treco em você? Você joga o lixo em você. Não faz sentido. A gente também tem esse... isso é meio polêmico, né? Porque as pessoas... Então, assim, só vale se for 10. Comer, engordar, a gente fala, se for 10, come. Mas come e repete. Mas, no geral, as coisas são 7. Sim. Tanto pro salgado como pro doce. As coisas são 7. Então, se for 10, come sem peso na consciência. Mas o resto tem que ter peso na consciência, sim. Porque você está inflamando o seu corpo. Porque o nosso corpo não foi preparado para misturar açúcar com gordura. Não foi. Não foi. Na natureza não tem assim. Né, açúcar com gordura. Então, não foi. E a gente fica ali comendo tudo errado. Lana, e falando de alimentação, você sentiu que mudou a sua alimentação depois que você foi morar fora do Brasil? Sinceramente, eu acho que lá as coisas... Eu passei a comer continuei comendo as mesmas coisas, mas eu dei uma inchada, assim. Ali, não sei se é um negócio dos hormônios dos animais, eu não sei, mas de fato, sim. Como? Eu como sanduíche, pego as coisas, mas assim, não mudou o meu hábito alimentar. Então, pra vocês terem uma ideia, na semana, gente, todo dia eu como alguma coisa errada, tá? Todos os dias. Mas, por exemplo, eu amo bolacha Oreo. Meu cachorro chama Oreo. Uma delícia. Milkshakes de Oreo. Tipo, só que eu vou lá e como 2. Como você come 2? Gente, se você comer o resto certo, não tem o menor problema.
O problema é que a gente come, só mais uma colherzinha de arroz aqui, só uma manteiguinha de leve aqui. A gente não valoriza, não percebe, quer dizer, finge não ver as 50 calorias extras que a gente vai colocando nas coisas. Sim. E nem tá tão bom. Então, às vezes eu posso, isso sempre dá, mas a única coisa que eu acho que eu tenho um hater é nesse momento, quando eu pego uma besteira, principalmente no geral besteira, né, uma pipoca que eu amo de caramelo e cheddar dos Estados Unidos, na proporção, Cheddar. 2 de cheddar para uma de caramelo. Um saco azul. Nunca comi. Cara, Não queira. Não queira conhecer. acreditar que isso é bom. Sério? E uma embalagem assim, azul assim, não queira. Não, Lana, o próximo programa eu Olha, eu trago, eu exijo. juro, preciso que você traga, eu Sério, preciso. não, mas tem que ser a Por favor. proporção, 2 de cheddar para um de caramelo. Caraca. Eu quero muito experimentar. Aí o que eu faço? E outra coisa, seja sincera. Você vai ter o treco lá, você vai comer inteiro. É verdade. Não, eu vou deixar ali comer um quadradinho de chocolate. Eu prefiro não ter. Comer um quadradinho de chocolate eu não vou ter. Comer chocolate amargo, prefiro não comer. Amargo, né? Ai, Não amargo dá, também gente, não- pelo amor de não. Deus. Eu não gosto. Também Ou não. tem come ou não come. Então, como eu admito a sua vulnerabilidade? Você dá conta de ter um negócio em casa? Não. Então, não tem. Não tem, tipo, é que nem, né? Você vai ali, você é casada. Aí o cara do trabalho é um gato. Aí você vai ficar tomando cafezinho com ele? Vai dar merda, né? Não vai dar certo. Então a gente tem que admitir nossas vulnerabilidades e desviar do problema. Então pega aquela pacote lá, como algumas eu me sinto até mal. Me dá pico de insulina, sério, fica meio esquisita até. Eu sinto mal. E tem muita gente, agora falando um pouco mais dos seus programas, que não acredita que é possível ganhar massa magra treinando em casa. As pessoas falam assim, beleza, emagrecer até que vai, porque você vai fazer um cardio e tudo mais. Sim. Mas agora, massa magra não é possível que você consiga fora da academia. E os seus programas mostram que sim, é possível. Sim. Como que você chegou nessa metodologia? Na realidade é o seguinte, gente, o princípio da fisiologia eu até expliquei agora há pouco. Você precisa, para ganhar, aumentar o volume muscular, gerar microlesões. Se você fizer um agachamento, por exemplo, uma pessoa destreinada, ela faz 20 agachamentos, ela já sente a perna doer no dia seguinte. Eu chama dor muscular de início tardio. Ela acontece de 24 a 48 horas após o estímulo, tá? Ok, então ela microlesionou. Quem é mais treinada como eu, 20 agachamentos é pouco. Então, aí eu vou lá e coloco um pezinho. Ou eu faço agachamento com salto, ou eu aumento o número de repetições. Então, existem várias formas variáveis do treino, como o peso, o intervalos menores, eu acabo gerando um volume, um estímulo maior, mais forte. Então, o peso, o intervalo, a velocidade do exercício, várias coisas interferem na quantidade de microlesões. E também a combinação, esse exercício seguido desse, depois desse. Né? Então, por isso que a pessoa fala, posso fazer, quando recebe a ficha, né? A ordem dos fatores altera o resultado necessário. Não mudem a ordem, porque propositalmente, ali às vezes quer dar um choque. Então, vou fazer bumbum, com bumbum, com bumbum, porque daí você não descansa e mata o bumbum. Ou às vezes, por exemplo, num dia de aula foi bumbum, no dia seguinte vai ser bumbum de novo. Só que aí depois seria com um estímulo abdômen e superior. Justamente eu quero dar um choque, mas eu preciso de um descanso maior. Então, tudo tem essa organização. Então, em casa, a ideia se eu trabalho, porque no geral nas minhas aulas, né, tem o adaptado, que é a pessoa que não tem tanta coordenação motora, que não vai colocar um peso e não pode impacto. Tem o intermediário e muitos programas têm um avançado que usa o pezinho. Então, aqui ela consegue migrar para o movimento que ela consegue fazer. Não necessariamente ela precisa fazer todos no adaptado. Se ela sentir forte, que a gente vai percebendo a evolução no meio das aulas, né, ela consegue migrar de um nível para o outro. Mas, assim, e nosso corpo não tem GPS, né? É verdade. Nosso corpo não tem GPS, nosso corpo não sabe contar. Ele vem com estímulo. Essa quantidade de agachamentos ou essa carga foi maior do que eu suporto e por isso me microlesionou? Tá. É isso. Então, isso vai gerar o estímulo, mas tem um detalhe. Você pode gerar o estímulo. Se você não tiver o tijolo, que é quem? Proteína. Você não vai ter quem colocar ali. Então, muitas pessoas treinam, mas não têm o suporte nutricional ideal. Que é uma falha muito comum, principalmente de mulheres. Sim. E principalmente as magras, porque o magro, o falso magro, tem... Se eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de comer carne, ovo, frango, essas coisas. Então, eu tomo 2 doses de whey por dia. A pessoa precisa tomar whey? Não precisa, se ela gostar de alimento, mas acaba facilitando. Então, de manhã, o ovo combina, mas tem uma hora que você enjoa do ovo, entendeu? Então, eu vou criando variações. Posso passar uma receita? Pode, claro. Porque eu também tenho esse problema de conseguir a quantidade de proteína. Muito difícil, muito difícil. Uma conta rápida, assim. Seu peso. 50 vezes 2. Então, no geral, para você ter o máximo de injeção de proteínas dia, seria o seu peso vezes 2, 100 gramas de proteína dia.
Um ovo tem 4 gramas, só para dar desespero. Meu Deus do céu, tem que comer Nossa, 900 tem que ovos. comer. Por isso que o povo que é maromba come marmita cheia. Porque o ovo, ele tem, né, principalmente a clara, tem menos gordura. Porque também tem uma coisa, você vai comer carne, mas assim, você acaba excedendo a quantidade de gordura. Sim. Então, leite, os derivados do leite, tem que ser na versão mais magra, porque justamente a gente tem que tentar fazer essas contas, né? Enfim, aí, por exemplo, um bife de frango, de carne, tem 20 gramas de proteína. Então, é difícil realmente você bater essa meta. E os suplementos, o whey protein, ou, por exemplo, a proteína vegetal, de ervilha, de arroz, elas vêm para nos ajudar a bater essa meta. Sim. É obrigatório? Não, não é. Mas, para mim, é um facilitador dentro da minha rotina. Por anos eu fiquei sem usar e eu comia. Só que chega um momento que, se você trabalha fora, fica um pouco inviável você comer, principalmente os lanches, sem esses ajudantes, vamos dizer assim. Sim. 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 Pode passar a receitinha, a gente quer saber. Papel caneta. Gente, tem 3 pastas que eu faço. Pasta de ovo, atum e frango. É muito simples, assim. Acho que dá uma variada boa para os lanches. 3 ovos, 2 colheres de cottage de preferência sem lactose, para quem tem sensibilidade. E temperinho, o que você gosta? Sal, azeite, pimenta. Aí, se quiser dar uma azeitoninha. Claro, gente, 5 quilos de azeitonas não, mas eu sempre coloco... As pessoas prendem muito no detalhe. Não vou colocar azeitona porque tem caloria. Pelo menos tem que ter sabor, né? Sim. Então, eu coloco... Às vezes eu coloco uma... Então, você pega um pãozinho... Coloca ele, cenourinha ralada, ou quem gosta de cebola, porque às vezes com café da manhã já não gosta de cebola. Então você pode ir colocando ingredientes diferentes. Aí do atum, uma lata de atum, 2 ou 3 colheres de cottage e de frango desfiado. Isso. Parece uma delícia. Cara, e combina muitas vezes para refeições. Aí você pode pôr sua salada, bolacha de arroz, é quase um bolacha de vento, né? Assim, pensando em calorias. Então, só que assim, tuxa proteína. Porque uma lata de atum tem 27 gramas de proteína, ou seja... Gente, é muito pouca proteína. É difícil você conseguir, né? Exato. Só para quem já treina médio, só de aumentar a ingestão de proteínas, porque o carbo, eu tô considerando que vocês já comem, a gente aumenta muito massa muscular. Sim. Então a gente está aqui com o pedreiro, o engenheiro, tá faltando só o cimento, o tijolo ali, sabe? Tudo só tá faltando tijolinho para fechar. Então às vezes é isso. Então eu acho que essas 3 receitinhas, tapioca, pão e bolacha de arroz, mas assim, capricha no recheio. Eu falo que é praticamente o recheio com pão. Sim. Mas é assim que eu gosto. É gostoso. Não, perfeito. Não combina super fácil pro trabalho. Você pode, por exemplo, para não ficar mole a bolacha, você traz biscoito, como quiserem, né? Coloca no potinho o patê e dura assim, todas, inclusive a de ovo, 5 dias na geladeira. Gente. Então, eu já faço as 3 e deixo lá. Faz pra semana toda, né? Nos Estados Unidos tem, não sei se tem aqui, claro, gente, o ideal é a gente pegar o frango, cozinhar na panela de pressão. Não vou fazer, tá? Então, já deixo claro que não farei. É isso, vamos facilitar a história. Tem enlatado. Só que aqui, pode falar marcas? Melhor. Tem uma marca aí, gente, que vem com o frango já desidratado. Sim. Desidratado não, é hidratado. Desfiado. Na caixinha. Aqui no Brasil, claro, gente, tem muitas pessoas que não têm condições. Você não tem condição, você vai pegar o frango, colocar e lá e bater. Baixa na panela de pressão. Porque assim, depende, às vezes, muitas vezes, a gente gasta dinheiro com coisa à toa. Sim. Então não é que você não tem o dinheiro, muitas vezes, você não está priorizando o que vai te fazer bem. Eu adoro economizar tempo, prefiro usar o meu tempo trabalhando do que fazendo serviços domésticos. Sim. Então eu gasto dinheiro com comida prática. Sim. Tipo salada lavada. Eu sou daquelas que prefiro trabalhar aquela uma hora do que lavar a salada. Tem gente que não, né? É verdade. E a gente tá falando de praticidade, né, de alimentação. Você tem alguma estratégia que você usa para manter o foco e a disciplina também para praticar atividade física? Olha, eu falo que a vida de personal trainer, que é pra lá e pra cá, ela é uma vida muito dinâmica. E se concentrar é um problema. Criar uma rotina é um problema. Imagino. Eu tenho muita dificuldade. Eu me distraio nas tarefas muito facilmente. Eu pulo de uma... Já melhorei muito, mas assim... Eu falo, compromisso que não está na agenda, compromisso que não existe. Isso é uma coisa. Compromisso que não está na agenda, compromisso que não existe. Então, vou fazer quando dá. Minha filha, atividade física vai dar? Agora assim, meu compromisso seria comer o negócio. Vai dar. A atividade física nunca vai dar. Outra coisa que é mais prioritária do que isso. E a gente faz assim, tive imprevistos. Tantos imprevistos previsíveis. É verdade. Vocês aqui que gravam. Correria total. Você vai sair na hora? Não. Não dá pra saber. Não consegui treinar hoje porque não saí na hora. Imprevisto previsível. Então para
Para de se enganar, para de colocar a culpa no outro, né? Então, eu sempre falo para minhas alunas, coloque, então, vai no dia seguinte, você vai colocar na sua agenda que horas você vai fazer o seu treino, já contando com imprevistos previsíveis, para não se enganar, e coloque um alarme meia hora antes. Então, o seu treino que você colocou é 6 da tarde, 5h30 você põe. Primeiro, para te lembrar disso, aí você vai ter vergonha na cara 2 vezes, falar não antes e não depois, né? Então, isso do alarme meia hora antes do que você planejou, eu acho que faz muito sentido. Legal. Legal. Pra mim, diretamente. Realmente é Quando dá, tá, não vai fazer. porque não dá, né? E quando dá também, ai, que preguiça. Porque não é a nossa prioridade, né? Muitas vezes, enquanto você não tá com corpo fitness, não é prioridade. Depois que você chegou lá, vira. Porque você tem medo de perder. E você começa a ter prazer de fazer também, né? Sabe o que eu falo? Eu sempre falo, né? A melhor parte da aula é o final. Eu não gosto de treinar. As pessoas, eu não gosto de treinar. Eu gosto de ser gostosa. Eu gosto de ser saudável. E quando eu falo gostosa, gente, não é no sentido vulgar. É só pra ser prática. Eu gosto de estar me sentindo bem, olhar no espelho. Eu gosto de referência. Eu gosto de receber elogios. É uma delícia receber elogio pro ego. É uma delícia. A gente é mulher. A gente quer fingir que não, mas é uma delícia. Eu gosto de referência. Caramba, você tem 37. Eu adoro ouvir isso. E não é só porque o botox na cara. É uma consequência de tudo. A postura. Nossa, a postura é legal. Sim. Isso nos deixa forte mentalmente falando, né? Então, acho que é bem importante. E aí, é tipo fé. A gente não vai lá, quem é religioso, reza, acreditando naquilo. Atividade física, os primeiros meses é exatamente igual. Faça sabendo, na fé, porque o resultado vai chegar. Porque não vai chegar no primeiro mês, muitas vezes. E assim, eu sempre falo, comece hoje, tira a foto do antes. Porque a gente vai se vendo todos os dias, a gente não vê a evolução. Porque a gente está vendo a mudança. Sim. Né? Então, tire a foto do antes. De biquíni. Tira porque dá pra ver a diferença. E aí, muitas vezes as pessoas falam, mas eu não melhorei a alimentação. Sim, só o treino vai mudar o seu corpo. Inclusive é o seguinte, quando você está comendo mal, você tende também a ganhar mais treinando, tá? Então, pessoa que está treinando e comendo mal. Não adianta? Adianta, você vai estar ganhando mais massa muscular. A capa de gordura vai estar em cima, talvez você não veja, mas você vai se sentir mais forte, com mais resistência cardio e ali a capinha, o corpo talvez seja igual. Mas aí depois, com o tempo você melhorar a sua dieta, isso aqui diminui, você já está pronto embaixo. Então, comece o treino mesmo com a dieta errada. Porque é sonho meu, né? Começar tudo de uma vez. Verdade. Tem que começar de algum lugar. Não vai começar tudo de uma vez. Eu falo assim, que tal, ao invés de você tirar alguma coisa da sua alimentação, você inserir alguma coisa? E eu falo inserir a proteína. É verdade. Não tira nada, só insere alguma coisa. Porque eu acho que é mais... E muitas vezes inserir é quase um remédio, né? Porque uma proteína é difícil a gente comer, mas insere. Sim. Não tira nada e insere. Você vai ver que já vai melhorar bastante. Eu tô ficando motivada. Ai, a gente Minha filha, vamos tirar essa foto durante depois agora, no final, assim. Vamos. A gente vai sair daqui, a gente já vai direto pra um treinão com a Lana. Chique. Porque a gente tá motivada. É assim, quando a pessoa fala em treino, dá uma preguiça só de pensar em começar, né? E eu acho que os treinos que eu tenho montado agora, por exemplo, principalmente depois do Missão Definição, são treinos onde você não sai, eu vou falar com a minha célula, esbaforida. Você sai com dor localizado, que já dá, psicologicamente, menos estressante, se a gente for ver. Sim. A gente sai descabelado, a gente muitas vezes não quer. Então, hoje eu tô preferindo programas onde tem um cansaço mais localizado. Que independente se você emagreceu ou não, você vai sentir um tônus. Eu estava até falando com a minha maquiadora, né? Falei assim, o bom de programas localizados são, por exemplo, o bumbum, para as pernas, que independente se você fez dieta ou não, você vai ver a evolução na sua perna mais torneada, o bumbum mais torneado, independente da dieta. Já para a barriga é um pouco mais difícil, porque você precisa realmente ter um ajuste da alimentação. Todos precisam, né? Se você quer deixar a pele mais lisa, mais fina, ganhar mais massa muscular. Acho que, enfim, o treino, treine independente da sua alimentação. Com certeza. Tá boa ou não. E aí, puxando um pouquinho do gancho que você falou, né, da idade, a gente é inacreditável, mas você já passou dos 30. Faz tempo. Inacreditável. E aí eu queria saber quais foram as maiores mudanças no seu corpo que você sentiu após os 30 anos. Gente, hoje, minha barriga é uma barriga que é considerada um desejo, assim, pra quem gosta de uma barriga tanquinho. A pele do meu corpo eu não tenho filhos, tá? Estou tentando fabricar um, né? Mas depois eu já ficando mais velha, a coisa vai ficando mais lenta, né, gente? A pele
é diferente. A pele, de fato, ela fica mais mole. Porque com o passar do tempo, a gente absorve menos os nutrientes. E por isso a gente precisa, quanto mais velha a gente fica, precisa se atentar em comer mais proteínas, porque a nossa absorção é menor, de vitaminas, de tudo. Né? Então, a textura da nossa pele muda. Não é a nossa só cara que cai. É tudo, né? A pele do rosto cai. A gente perde, mulheres, gordura da face. Podia perder de outros lugares, né? A gente tende a acumular mais gordura na região abdominal. Então, a pele muda, isso é um ponto. Só que é o seguinte, cada idade tem uma beleza. Eu acho que é isso que é importante de pensar. Exato. Cada idade tem uma beleza. Eu quero estar bem para a minha idade. Eu não quero estar bem para 20 anos. Eu quero estar bem para a minha idade. E aí, um outro ponto que acontece, como eu disse, como a gente diminui a absorção dos nutrientes, a gente tende a ter mais dificuldade no ganho de massa muscular. Então, não é possível. É possível. Em nenhum momento eu falei que não é possível. É possível, mas você vai ter mais dificuldade comparado com a cocota de 20 anos. Sim. Né? Inclusive, as pessoas deveriam potencializar ali naquele momento, mas a gente não está pronta psicologicamente para pensar nessas coisas, né? Sim. Então, e pensando no aumento de gordura, o que acontece? Não é que tem um aumento significativo da gordura. Acho que o gasto diário de atividade física diminui. Você não está cuidando a vida ativa de faculdade, de escola, trabalho, qualquer coisa do tipo. Simplesmente, acho que a atividade física diminui. Então, tem isso. E, claro, aí depois dos 40, 50, tem a menopausa, que aí sim pode gerar uma dificuldade um pouco maior. Mas eu te digo, gente, a gente pode ver as artistas. Claro que elas têm, assim, acesso aos melhores médicos e tudo. Só que elas não é totalmente parada. Elas têm melhor médico, mas elas conseguem fazer um treino, elas têm acesso à alimentação melhor. A gente vai ter acesso a, talvez, dificuldade de ter os mesmos, variação de alimentos. A gente pode, só com o arroz, um frango, a carne, a gente pode ter o mesmo resultado, os vegetais. A gente que quer dificultar e colocar assim, aquilo é impossível. Não, a gente consegue sim. Claro, né, com um pouco mais de dificuldade, mas com certeza é possível. E você falou que é mais difícil ganhar massa magra após os 30 anos. E para emagrecer também, você acha que muda? Cara, com 30 acho que ainda não. Mas, assim, o que eu percebo? Depois dos 30, quando eu queria emagrecer para uma festa, tá com a barriga mais sequinha, aquele detalhezinho, né? Eu falei, 2 horas de esteira. Hoje jamais farei isso. Inclusive, eu até acho legal comentar sobre os cardios. Fazia 2 horas de esteira, sentia que dava aquela emagrecida. Hoje em dia, não é. A resposta tem um atraso, literalmente um atraso, ela vem com atraso, comparado, porque o nosso metabolismo jovem é mais ativo, as respostas são melhores. Sim. Mas a gente consegue, eu quero frisar, que é possível depois dos 30, 40, 50. Gente, a minha mãe tem 64 anos, minha mãe treina, os médicos falam, a senhora fez lipo? Claro que não é uma barriga tanque, só que para uma senhora de 64, mãe, desculpa, 3 anos, é uma barriga magra, né, que não tem aquela gordura abdominal, o músculo. Minha mãe treina em casa, só em casa. E faz sozinha, toda bonitinha. Ah, que fofa. E aí ela treina e faz. Porque, detalhe, minha mãe estava com muitas dores crônicas. Ela tem reumatismo, então dores nas articulações e simplesmente sumiu. Caraca, que legal. Sumiu. Então ela ficou 6 meses fazendo ali na dor. Porque o reumatismo é inflamatório, sumiu. E, claro, teve ajustes na alimentação, porque muitos alimentos são inflamatórios. Sim. Então, não tem a ver só com engordar ou não. Nosso corpo não foi feito para ficar cheio de química. Se você não está sentindo agora, vai chegar mais tarde. Lembra? A gente faz agora para receber resposta depois, a boa ou a ruim. Né? E minha mãe, hoje, ela melhorou muito. Ela não estava conseguindo andar por conta do quadril e ombro. O quadril e ombro, simplesmente. E tem muito tempo que ela está fazendo já? Olha, isso aí, em casa, agora acho que ela já faz uns 2 anos e meio. Ela não fazia... E já melhorou totalmente o problema Totalmente, de vida, em 6 meses melhorou. Só que agora ela faz que ela continua, porque ela morre de medo de sentir o que ela sentia. Né? Por isso que eu falo, quando a gente tem o resultado, ou físico ou da dor, você não quer parar porque você já viu o resultado. Mas enquanto o resultado não vem, vai na fé que vai chegar. Vai chegar. É que nem as pessoas vão na academia, que é muito comum, né? E por isso, ir com muita sede ao pote é um erro muito comum. Porque a pessoa vai, fica ali, treina, um exemplo, não vou exagerar, 5 horas, ela se olha no espelho, fez o resultado depois de 5 horas de treino? No primeiro dia? Não. No segundo dia, ela treinou 6 horas, ou fez dieta, viu? Não. No terceiro dia? Não. Só desiste. Por quê? Primeiro, que é muito além do que ela suporta, psicologicamente falando, o tempo, né, o estresse, que foi uma mudança de 0 para 10. Só que aí o que vai gerar resultado? Um pouquinho todo dia, sem estresse, porque a
ali o volume, a quantidade vai fazer com que você, na soma dos dias, fazer com que você tenha resultado. Por isso que é a constância / consistência que a gente conversou disso. Não, e essa mania da gente pensar também que um treino de 1 hora, 2 horas, que é o que vai te trazer. Eu acho que isso já caiu por terra, assim. Já, total. eu acho que já, inclusive, as pessoas falam, as alunas que são viciadas em aeróbio, é muito comum, né? Eu falo assim, inclusive o que você está fazendo você ter menos resultado. Por quê? Principalmente para quem quer um corpo onde tem uma aparência leve de músculo. Você não tem tempo de recuperação. Sim. Sim. Para de ficar maluca, a louca do cardio. Sim. Né? Para com isso. Inclusive, se eu fosse dar uma dica. Me fizeram uma pergunta assim, muitos treinadores falam para não fazer aeróbio. Eu acho que ela tinha um biotipo magro, né? Falam para não fazer aeróbio. Por quê? Na realidade, assim, o aeróbio, gente, ela tem um ganho de condicionamento cardiovascular super importante para a saúde. Mas a gente consegue também esse ganho com o treino localizado. Tanto na musculação, quanto localizado em casa. A gente consegue isso. Só que o treino de aeróbio, ele não tende a ganhar massa muscular. Então, se eu fosse escolher entre um e outro, qual que você escolheria? O que tem os dois benefícios. Claro. Né? A dieta, ela substitui, no quesito emagrecimento, o aeróbio. Mas ela não substitui no quesito ganho de massa muscular. Então, se eu fosse escolher alguma coisa aqui, eu falaria, melhora a sua dieta e faz localizada. Corta o aeróbio. Neste quesito, mudança de corpo. E as pessoas, elas fazem o quê? Ficam no aeróbio e melhoram um pouco a dieta. Então, o corpo não tem a melhora significativa no espelho que ela gostaria. Então, se fosse para escolher uma estratégia, seria localizada, musculação e também a dietinha. Bom demais. Bora ler uns comentários? Ai, vamos, eu amo. Esse comentário é do Twist Head Oficial. Sua paixão, dedicação e profissionalismo são verdadeiramente inspiradores. Você sabe como motivar e guiar cada um de seus clientes em direção aos seus objetivos de condicionamento físico. Sua energia positiva é contagiante e sua expertise é incomparável. Obrigada por ser uma fonte de inspiração e nos ajudar a nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Nossa, você é preciso uma seguir. verdadeira campeã. Ai, que lindo. Caramba! É que eu tô de longo, gente. Olha aqui, ó. Arrepiada. Mas também, né? Olha, arrasou. O fofo, não sei. Eu acho que Eu acho que é fofa. Eu não acho que sei. é fofa. Ai, depois me dá esse... Twist Head Oficial, manda aqui pra gente uma mensagem pra Ai, gente que legal. poder passar pra Lana. Você é uma verdadeira campeã. Pô, isso deve ser muito legal de ouvir, né? É Lana? muito. Cara, Sabe por quê? Na realidade, o seu sucesso da minha aluna é o meu sucesso. É exatamente isso. Quando eles mudam alguma coisa, eu realmente me sinto realizada. Mesmo. Quando eu recebo antes e depois, depoimento, mensagem, assim, muito gratificante de verdade. E no geral, eu pego sexta-feira pra fazer isso. Toda sexta-feira chororô, né? Vou ali na NTPM, meu Deus do céu. Sério, as pessoas não têm ideia o quanto elas me fazem felizes. Mostrando a mudança, não falo só do corpo, porque o que mais motiva ainda, eu acho que a mudança emocional gerada pela mudança do corpo, né? Pela essa mudança de algo concreto, enfim, que a gente consegue ver. Ai, que legal. É maior. Vou ler o comentário, então, da Luísa Fidelis. Tô muito Lanete. Ai, eu amo. As meninas que Lanete, treinam com a Lana se chamam de Lanete. Amo. Tô muito Lanete. Acabei de fazer o desafio da Lana todo dia e a primeira aula do Missão Fitness 2.0. Tenho certeza que as falas dela, as dicas que ela dá durante a aula, estão contribuindo para o super resultado que venho notando no meu corpo. Ai, que massa. legal. Não, porque, no fundo, o treinador é quase um coach junto, né? sim. Tem até formação de coach. Enfim, a ideia é a gente falar alguma frase ou que reverbere ao longo do dia, ao longo dos dias. Né? Então, por exemplo, só vale se for 10, o negócio da comida. São frases bordõezinhos, né, que ficam ali fácil para a pessoa conseguir levar fica para na vida. cabeça da pessoa. E agora tá novo, né? Eu tava no Japão, olha que doido. A Virgínia, né? A Influencer. super famosa influencer. Eu falei assim, cara, como ela cresceu, né? Tudo bem que o público dela é jovem, eu sou quase uma senhora, mas ok. Cara, eu não dou conta da fala. Também não dou uma senhora. Aí tá ali, eu falei, cara, o que ela... Vou dar uma olhadinha, né? O que ela faz? Não admiro super, né? Porque a pessoa que cresce, ela tem que ser boa. Falei, deixa eu dar uma olhadinha. E ela sempre repete alguma coisa de manhã, que é a dancinha. Falei, cara, o que eu posso? Eu tava no Japão, numa viagem, né? Eu comecei a fazer acordou, agachou, todos os dias. E as pessoas hoje na rua falam assim, amigos, almoço, agachamento, acordou, agachou. Isso virou uma coisa. E muitas pessoas falam assim, Lana, hoje eu não faço mais eu faço 15.
Por que na realidade surgiu o Corredor Água Show? Primeiro que eu queria criar uma coisa que se repete todos os dias para ficar na mente das pessoas. E a ideia é quando você faz algo por você logo de manhã, você tende a ter mais atitudes positivas. Então, um exemplo. Você acorda, o café da manhã, comeu tudo errado. Fatalmente você vai tender a comer tudo errado. Se você fez um café da manhã fit, você não fica meio com dó de dar uma errada na sequência? É tipo isso. Então, ter um momento onde você está cuidando de você. A ideia é que você tenha mais ações positivas ao longo do dia. Então, é mais do que o agachamento em si, né? Só que aí eu vi que as pessoas estão aumentando de 10 para 12, vão aumentando ali na sequência delas. Faz muito sentido isso que você disse, tanto que tem uma amiga minha que ela sempre posta assim, falhar na segunda é mau presságio. Então, tipo isso. Ela sempre começa falando assim, cara, eu já preciso começar a segunda-feira treinando, porque se eu falhar na segunda-feira, no resto da semana não vai dar certo. Era tipo isso. A gente criou esse negócio da segunda-feira, né? Tem essa coisa, né? Tem também. Segunda começa. Ah, mas tem todo dia. Igual, hoje é terça? Já tô até perdida. Hoje é segunda? Hoje é segunda? Gente, perdão, tô maluca. Hoje é segunda, mas mesmo se fosse sexta-feira, por exemplo, cara, se você quer começar, se você tem um objetivo, mesmo se for sexta-feira, começa, né? Não fica esperando. Um dos erros é o seguinte, a gente sempre jogar pra frente. E a gente acha que por algum motivo, o que você fez... Vamos supor, você tá numa quinta-feira. Não, segunda eu vou começar. Você acha que de quinta até segunda vai ter um delete na sua cabeça, mas você vai continuar aumentando, engordando, vai fazendo tudo. Aí você podia emagrecer 5, vai ter que emagrecer 6, né? Sim, mas a gente sempre joga, a gente quer uma muleta para se sentir confortável em continuar errando, né? Nesse período. Então, eu vou começar na segunda. Então, uma dica que eu dou é, volte aos trilhos imediatamente. Vamos supor, saiu agora? Você já errou 5 vezes. Então, tá bom, vou acertar a próxima. Sempre a meta vai ser acertar a próxima refeição. Sempre a meta vai ser acertar a próxima. Se você errar, beleza. Mas sempre a meta não é jogar para o outro dia, né? É sempre acertar na próxima. Acho que vale isso. Tem um negócio que chama assim... ganhar o jogo do dia. Ganhar o jogo do dia é o seguinte: o que é ganhar o jogo? Você fazer um gol a mais com o adversário, né? Assim, exceto quando está em campeonato, que às vezes pode empatar, mas enfim. Então, acordei, tomei um café da manhã saudável, gol pra mim. Mas aí eu finalizei com um café com açúcar. Ponto. E empatou. Beleza. Aí no almoço do trabalho eu comi bonito, mas eu comi a sobremesa. Aí no lanche da tarde, a menina passou com bolo. Eu amo bolo de fubá cremoso, inclusive, estou no Brasil, vou precisar desse item. Bolo de fubá cremoso. Não comi. Ponto pra você. Você não comeu uma coisa que te ofereceriam. Porque, inclusive, valorizem isso. Quando você falar não, é ponto. E você vai falar não várias vezes. A gente só fica, ai, comi. Então, beleza. Por isso que é legal esse negócio do jogo. Aí, no jantar, você comeu certo, mas comeu a sobremesa. Aí, no jantar, você ia comer a barra de chocolate e não comeu. Ponto. Você errou 3 vezes. A gente ia focar só nisso aqui, ó, no erro. E você acertou sim que você ganhou o jogo do dia. Então, foquem nessas contagens de pontos, porque você vai falar, caramba, olha, não é que eu acerto mais do que eu erro? E a tendência é, se você fez 5 coisas erradas, dá um jeito, minha filha, de fazer uma coisa certa, que é tomar o chá que não sei do quê. Ou comer o legume que você não comeria. Pelo menos ganhe o jogo do dia por 1 ponto. E aí, claro, a ideia é você ir ficando forte nesse campeonato e você ganhando de goleada. Sim. Né? Então, acho que ganhar o jogo do dia é um ponto bom para você observar as pequenas coisas que você faz ao seu favor ao longo do dia. Legal, muito bom. E que dica que você daria para as pessoas que já têm acesso aos seus treinos, já podem fazer ali qualquer exercício do Combo Missão, mas que estão desmotivadas e tá ali com a plataforma parada? Olha, primeiro, eu acho que ela tem que ser sincera com ela mesma. Quanto tempo eu tenho disponível mentalmente? Lá na plataforma, primeiro que ela consegue ver, se ela vai só olhar os meus programas, mas pensando nos programas como um todo, né? Ela consegue ver quais programas por tempo ela escolher. Então, seja sincera. Então, por exemplo, o Missão na Lua, o primeiro, são 10 minutos por dia. Já o Missão Definição são 25, 30 minutos. Então, só que são 3 vezes na semana. O outro são 5 vezes na semana. Então, o que cabe na sua realidade? Dá uma estudada no programa. Porque eu acho que esse é o ponto 1. A gente tem que escolher algo que a gente consiga... O melhor treino é aquele que você consegue fazer. Sim. Porque toda vez que você falha, então o melhor treino é aquele que você consegue fazer. Porque quando você falha, você se enfraquece. Você fala assim, isso não é pra mim. E quando você vem com uma meta menor do que você faria, você vai se achando poderosa. Então, você tem que buscar uma estratégia onde você se fortaleça, não onde você se diminua. Porque isso vai fazer com que você se sinta mais motivado. Então, quanto tempo você tem mentalmente disponível? Né? E muitas vezes, não se apegue, talvez, a fazer aula inteira. Faz meia aula. Mas... Para de ser neurótica, e quem é virginiana não vai conseguir, né? Porque aquela pessoa é metódica. Para de ser tão perfeccionista e faz meia aula. Não tem problema.
lembra? Qualquer coisa é melhor que nada. Meia aula já vai ter um estímulo bom. Mas se você quiser começar por um programa onde pensou nisso, a progressão de tempo e intensidade, o Missão Fitness 2.0 é a melhor opção. Porque ele começa com aula de 7 minutos na primeira semana, depois de 10 minutos, depois de 12, depois eu sei que você vai ter preguiça, eu baixei para 7 de novo. Então eu pensei num programa para iniciante, pensando nesse estímulo de progressão de tempo. Eu acho que vale a pena isso. E aí um outro momento para você escolher o seu treino ideal é que parte do corpo de cara eu gostaria de mudar. Qual é o seu objetivo? Perna, barriga, definição de modo geral, hoje uma coisa mais refinada, né? Emagrecimento. Então, escolha o programa que faz sentido para você, mas ela não conseguiria fazer mais com o programa. Fala, ó, tá bom, escolhe o seu programa base, se der tempo, já considere que não. Você pode fazer um segundo programa, não só dos meus, né? Pode ser qualquer outro programa da plataforma, porque eu acho muito legal isso de você poder somar, né? Sim. Na plataforma tem especialistas de todas as áreas, então verdade. Isso é muito incrível. Inclusive eu falo, não, por que você não tem uma plataforma sua? Eu falei, como é que eu vou concorrer? Na Queima Diária tem tudo. Exato. Tem tudo. Como é que eu vou dar de bônus? Olha o que eu posso dar de bônus para minhas alunas, né? Eu posso dar de bônus outras especialidades que eu não sou expert. Então, acho que vale muito a pena, né? Ter essa mescla. Então, qual é o seu segundo maior objetivo? É bumbum. Então, por exemplo, você pode fazer emagrecimento, missão fitness e missão bumbum na lua. Mas, assim, escolhe seu programa base de acordo com o seu objetivo primário, né? E também com o tempo que você tem mentalmente disponível. Arrasou, muito bom. Bora para as perguntinhas finais? Ah, minha parte favorita, gente. Ai, meu Deus. Eu não gosto porque é o final, mas é uma parte mais descontraída. Assim, exato, é uma parte muito legal. Quer bom, puxar? Vou puxar então, hein? Vamos lá. Vou puxar a primeira pergunta. Lana, a Gabi gosta porque ela é uma pergunta difícil de responder. Maria Gabriela, vamos lá. Começou. E tem gente que tem uma certa dificuldade. Vamos ver se você vai conseguir responder logo de cara. Tô meio com medo, gente. Não, mas é muito tranquila. Ó, tem alguma música que define a sua vida ou seu momento atual? Nossa, isso é bem difícil. É difícil. Você posso falar uma coisa? Gosta de música? Eu não ouço música. Sério? Juro. Não acredito. Juro. Não ouço música no carro. Não ouço música. Eu treinar. Não, também não? Treina no silêncio. Gente, eu treino no silêncio. Escuta o barulho do mar, porque ela mora em frente à praia. É verdade. Escuta o barulho das ondas. Ou como é em Miami, né, também dos tornados, enfim. Gente, perigoso. Tem de tudo. Né? Não, mas... Não sei, gente. Não tem. Não tem. Eu vou ter que falhar nisso, não tem uma música. Assim, eu ouço se eu tô dando aula, né? Porque vale lembrar que eu sou personal das famosas, né, gente? Então, quando eu sou com os meus famosos, eles ligam a música, então eu acabo lembrando e decorando algumas letras por isso, né? Mas deixa eu pensar. Mas você curte, tipo, música brasileira? Gente, eu sou dançante, né? Então é bem brega, funkzão, A gente falou da Anitta aqui. Exatamente. Eu quero desafios pro agachamento, né? Sabe assim, no treino tá se morrendo, lá no funk tá se matando. Né? Tipo isso. É verdade. Isso. Nossa, eu não sei pensar na música porque eu realmente não sou música. Então, mas é uma curiosidade aí sobre a Lana, que eu não imaginava de jeito nenhum. Mas ninguém fica em choque. Eu acho que é porque, como eu ou tô no Instagram, ou tô falando com a aluna, ou tô na aula presencial, eu gasto muita energia vital, eu quero silêncio. Eu amo o silêncio. A gente aprende a apreciar o silêncio com o tempo. É verdade. Mas tem uma coisa, né? Muitas pessoas não conseguem ficar no silêncio porque elas não conseguem ficar com elas mesmas. Tem isso. Cara, eu tenho um pouco disso, eu acho. Tem isso. Porque a gente quer fugir. Agora, né? Eu fico tranquilamente, adoro ficar no silêncio. Bom, vou pedir então pro pessoal deixar sugestões aqui nos comentários de música. Qual é a sua música dançante onde você vai fazer agachamentos até o chão? Exato. Já que a Lana não tem aí uma música que define a vida dela, vou pedir pra você que tá nos assistindo, coloque aqui embaixo nos comentários a música que define a sua vida ou o seu momento atual, que aí depois a Lana vai dar uma olhada lá nos comentários e vai ouvir algumas pra ver se ela gosta. Esse é o Malha Funk. É muito boa. Quem malhação com funk. Então, essa é a música da Lana. E esses funk antigos que são os melhores que tem. É verdade, são bons. Mas eu gosto. Porque hoje em dia tá muito TikTok, né? É tipo isso, a música virou muito isso, né? Essa coisa mais rápida. Bom, próxima pergunta. Essa eu adoro também. De todas as pessoas no mundo, quem você gostaria de convidar para tomar um café? Nossa, acho que Tony Robbins. Sério? Gente. Cara, muito coach motivador. Imagina, se eu conseguisse influenciar as pessoas com a forma de pensar a tal ponto de convencer e criar estratégia, que ela ajude ela a criar estratégia para ela começar a treinar.
Legal. Porque o negócio tá muito antes, gente. O problema dela não treinar não é preguiça, que eu falo preguiça é algo natural do ser humano. Inclusive, ela nos protege da morte, porque ela faz com que a gente economize energia, né? Hoje a gente tá economizando demais com toda a tecnologia. Só que a preguiça é algo natural e a gente... eu não tenho energia. Todo mundo, amor. Só que você piora comendo errado. Come um negócio saudável e come uma besteira. Qual você vai ter mais energia? Então, a gente já tem a preguiça, que é natural, a gente piora com a alimentação. Inclusive, faça um teste. Come errado. Sério, faz isso. Come errado e come certo. E vê como você se sente depois. Você quer ter potência no seu trabalho? Quem morre de sono depois do almoço? Você quer se dar bem no seu trabalho? Fica comendo errado. Você não vai conseguir. Você não tem energia mental. Então, se você quer melhorar na tua vida em todas as áreas, você precisa ter energia física e mental, que a alimentação piora. Ela te dá energia ou te rouba energia, né? Arrasou. Bora pra próxima, então. Se você pudesse dar um conselho pra Alana Pessoa de 15 anos atrás, o que você diria? Cara, de 15 anos atrás... Olha, assim, profissionalmente falando, eu acho que eu caminhei de uma forma que eu gostaria. Primeiro, eu falaria, né, no meu caso, faz inglês, filha. Faz inglês. Vai precisar. Vai precisar, né? Porque depois nunca a gente acha que a nossa vida pode dar um giro. É né? verdade. Nunca pode dar um giro. Só que lá atrás, dos 15, eu acho que até... Eu fazia atividade física, mas dos 15 até... Minha alimentação foi mudando muito para melhor. Então, o que eu achava antigamente? Eu me achava super fitness comendo barrinha de cereal. Nossa, Eu me achava super fitness comendo maionese light para fazer o patê. Fazer com maionese. Sim. E são coisas que, assim, é a ignorância mesmo, é falta da informação. Então, hoje, se eu pudesse dar esses conselhos de alimentação, só troca isso por isso. Só troca os produtos que são integrais, por exemplo, os normais, pela versão light, só para economizar caloria. São pequenas coisas. Evita, né? Descasca mais, desembala menos. São coisas que eu faria que eu tenho certeza que hoje eu estaria com mais... Ok, me sinto jovem, mas com mais vigor físico, né? E mais saúde também, de modo geral. Sim, daria só esse detalhezinho. Arrasou. E você falou do inglês, agora você já tá falando inglês? Gente, eu falo assim, em Miami as pessoas falam espanhol, né? Sério? É mesmo? É porque assim, claro, todo mundo não, as pessoas falam inglês, mas tem muito latino. Né? E tem muito brasileiro, né? Que tem muito brasileiro. Lá em Miami, as pessoas que falam latino é quem fala espanhol. Apesar de nós brasileiros sermos latinos, a gente fala o brasileiro e o latino. Enfim, a maneira que eles falam. Então, como eu sou morena, ninguém fala espanhol comigo. Primeiro, né, vira uma loucura na minha vida. Isso é até uma fraqueza, né? Porque quando você sai eu saí do Brasil muito estabilizada financeiramente, organizada, enfim, trabalhando com tudo que eu queria. Então, eu cheguei lá, você não pode trabalhar, porque você precisa tentar conseguir a liberação de trabalho. Isso demora 2 anos. Nossa. Então, enfim, aí continuei com as minhas coisas de coach online, enfim, dos alunos. Mas você só convive com brasileiros, com seus amigos. Eu só trabalho com brasileiras. Então, você não precisa conviver com americano. E lá, como todos os serviços, Uber, lojas, são pessoas... no geral, latinas que trabalham, não são americanos. Você não precisa. Isso vai gerando um problema. Porque, assim, ou você aprende espanhol ou inglês. Se pra mim era mais fácil espanhol, eu fiquei no espanhol. Então, hoje no espanhol, eu falo um portunhol bom, né? Completamente compreensível. O inglês, eu não consigo considero, assim, boa na comunicação, não consigo ser fluente, entendo. Mas consigo dar aula em inglês, assim, mas... como uma criança, vamos dizer assim, né? Não é fluente. Então, é uma falha. Ana, por que você não faz um curso? Que horas, amor? Você quer ganhar dinheiro, você tem que trabalhar horas. Então, são prioridades na vida. Eu fui pra lá pra estar com alguém. Se eu, bem na hora que eu ia estar, que seria à noite, fizer um curso, são escolhas, né? Mas, enfim, me dê um ano que eu vou estar aqui falando totalmente inglês. A gente vai fazer um podcast só em inglês com a Alana. Espanhol me viram. Aí a gente vai ter que estudar também. Pois é, então, dica, Laninha, de 15 anos, faça curso de inglês, que vocês não imaginam as oportunidades que a gente pode ter em qualquer área, né? Até pra vocês, tudo. Exato. Imagina, tudo. Tudo. Bom, vamos para a próxima. Pelo que você se sente mais grata na sua vida? Cara, tem o Rafael, meu noivo, ele tá lendo um livro que é de... Existem 2 fases na vida, né? A fase onde você está ali se matando para conseguir suas coisas, depois uma segunda fase onde você está pensando mais no legado que você vai deixar.
Eu acho que o meu também meio que inverteu. Eu não sei que fase que eu tô agora ainda, se é 1 ou 2, porque já que eu mudei de país, a gente volta, né? Dá passos para trás para dar passos para frente, passos para frente. Mas, assim, eu acho que... Aquela louca, se eu morresse hoje, eu estaria satisfeita com o meu legado? Eu tenho certeza que eu mudei a vida de tantas... Não chore, Lana. Eu tenho certeza que eu mudei a vida de tantas pessoas já. Com certeza. Que, assim, tipo, eu tô bem em relação a isso, né? Então, peguem os vídeos, enfim, já tô disso do meu legado, tô satisfeita. Com certeza, tem um legado e tanto aí. Eu acho. Então, esse check eu já dei. Com certeza. Bom demais. Bora pra próxima, então. Essa vai ter que pensar um pouquinho, mas eu gosto bastante também. Alguma situação inusitada ou engraçada que você já passou durante uma gravação de programa? Gente, quando a gente sua as costas e fica no colchonete, não fica com valor. Fica com aquela marquinha, né? Não é marquinha, não. O barulho? O barulho? Barulho de peido, né, gente? Aí, na gravação, o que acontece? Eu já sei que isso acontece, que você fica suada, e aí tem as alunas. Sim. Só quando acontece, as alunas da gravação ficam tão sem graça, porque elas querem falar que elas não soltaram pum. E elas ficam repetindo o barulho Aí pra fica ter repetindo. certeza. Aí não, só que aí a pessoa, ela não sabe se para e fica assim, então fica aquela situação constrangedora. Só que aí eu fico segurando muito o riso, porque assim, se parar a gravação tem que voltar tudo de novo, né? Então, mas até uma boa dica, gente, se fizer barulho de pum, já sei que não é, ficar tranquilo, que não foi o excesso de ovo, né? Que não foi o brócolis muito bem cozido, porque não, inclusive vegetais não cozinham demais, porque dá gases, tem que ser al dente. Olha, dica importante, hein? Então, reparem, lactose costuma dar estufamento no abdômen. Gente, ter gases com frequência e principalmente mal cheirosos não é normal, não normalizem. Se isso acontece, você está com alguma coisa ou tem alguma alergia, intolerância na sua alimentação, tá? Não normalizem isso. Eu ir no banheiro muitas vezes e a gente normaliza isso. É verdade. Sempre com gases, sempre com... Não é normal. E nem barriga estufada. No geral, é laticínio. Muito bom. Gente, eu gosto que a gente faz umas perguntas, aí todas as perguntas... coisa. A Lana, ela ensina. Ela sempre ensina alguma coisa. É bom demais que as pessoas rendem, né? Exato, bom demais. Renda informações. Bom, vamos pra próxima. Algo que você quer fazer há muito tempo e ainda não fez. Cara, deixa eu ver. Você é uma pessoa viajada? Sou bem viajada. Sou bem Contou viajada. aqui que foi pro Japão, gente. Chiquérez. Eu acho o Japão um destino muito específico de gente viajar. Exato. Bem específico. Exato. Não é uma pessoa que, tipo assim, viaja pouco. Mas mais ainda específico, eu já fui pra Palestina, Belém, Israel, mais específico ainda. Olha, ela foi pra Israel. É a Várias pessoas querem ir terceira pra Israel. pessoa que fala de Israel seguido. aqui. Sério? Juro. Então, fui batizada no Rio Jordão com 33 anos, foi bem legal. Gente, Amanda Brandt, conversa com ela. Amanda Brandt, beijo Amanda pra ela. Brandt Muito legal. falou Era o isso. sonho dela esse. Sério? Era, tipo, gente, 33 anos pra lá. Independente se você é religioso ou não, quando você chega ali na tumba de Jesus, cara... Imagina a energia. É inacreditável. E pessoas que não são religiosas nem acreditam, sentem a energia. É bizarro. É mesmo? Agora é muito legal. Alô, Queima, patrocina a gente. É muito legal mesmo. Não, já conheço bastante cidades do país, conheço. Hoje, se eu fosse pensar que eu tô com vontade de conhecer a Itália, não conheci ainda, mas no verão, porque eu quero o sol, etc e tal. Tomar um vinho branco. Tomar um Não vinho. posso. É verdade. Tomar um suquinho de uva. Comer uma massa boa. Não, isso sim, isso pode, mas o vinho, tipo, não gosto mesmo. Gente. Choices, né? Aquelas mameadas. Arrasou. Bom, a última pergunta. Já tá acabando. Cria mais, não A quero gente é muito falazada, né? A gente é Adoro muito isso. falazada. A galera da produção já tá querendo matar a gente. No ponto imaginário aqui, galera. aqui pra mim, conversando assim, ó. demais. Bom, bora pra nossa última pergunta, tem que nos então. engolir, vai. Exato. Complete a frase. Eu queria que todas as pessoas soubessem que... Precisa comer proteína com mais quantidade. Posso falar da atividade física? Isso é uma coisa muito importante. Que é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Eu juro. As pessoas, elas colocam assim como se a atividade física fosse um monstro. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque elas querem falar que é difícil para não começarem. Simplesmente, quando eu falo, né? Só aperta o play, amor. Só aperta o play. Depois que você já tá lá, você já vai É muito mais fácil, só aperta o play. Porque 7 minutos, 10 minutos, a gente tem. Óbvio. É muito raro a pessoa que realmente não tenha 7, 15, 20 minutos. É muito raro. Só aperta o play com preguiça mesmo. Com preguiça mesmo. Eu acho que as pessoas deveriam, assim,
Tá bom, vou dar uma confiança assim pra ela e fazer isso. Só aperta o play. E não espera estar com vontade. Não espere, a pessoa espera. Ai, eu tô desanimada. Mas quem disse que você tem que treinar animada? A vontade às vezes nem vem, né? Não vem. Gente, que eu falei, eu não gosto de treinar. Eu gosto do resultado do treino, né? Você vai trabalhar todo dia, ai, que legal, tá vindo pra queima. Não. Tem dia que a gente tá com mais preguiça. Claro, mas você vem todo dia, você escova o dente, nossa, que maravilha. Não, a gente simplesmente faz, porque a gente sabe os benefícios. Sim, exato. Então não pensa, põe a roupa e vai. Ou vai pelada mesmo, que em casa tá tranquilo. É verdade. Em casa, Mas só coloca um top, porque senão fica às vezes balançando os peitos, vai falar que deu flacidez, né? Mas enfim. Mas de modo geral, não pensa, põe a roupa e vai, né? Ela é boa mesmo, velho. Ela Eu tô é boa motivada, cara. Eu tô falando sério. Eu consegui te influenciar? Conseguiu, real. A Gabi vai postar hoje o story treinando. Então, o que você, desse podcast de hoje, o que você vai aplicar na sua vida a partir de agora? Eu vou comer mais whey, porque eu sei que eu não como as proteínas suficiente. E eu vou apertar o play, porque eu não vou esperar a vontade vir, porque ela não vai vir. Arrasou. Aquelas mudou, né? Eu vou começar o Missão Definição hoje, que eu já tô enrolando pra começar ele já faz tempo. Eu já fazia o Missão Fitness 2.0, mas hoje eu vou começar o Missão Definição. E consumir o whey protein também, que tá, o meu whey tá parado lá em casa, tá? Vê se venceu, tá? Então não pensa, põe a roupa e vai, né? É isso. Arrasou. Maravilhosa. Ana, muito obrigada. Obrigada. Eu amei. Vamos conversar mais depois. Pode fazer já a segunda, já a gente muda de roupa aquelas... Vamos, a gente já grava o próximo. Não tá programado, mas vamos só mudar de roupa e fazer que outro dia? Vamos. Ó, bom demais. Mas a gente quer que você volte, né, gente? Por favor, Exato. comentem aí o que vocês acharam, mas a gente já quer uma parte 2. Exatamente. Escreve, Muitos o que ensinamentos. você vai fazer a partir de agora? Que não eu perguntei pra ela, escreve aí. E é isso, Lana. Obrigada mais uma vez. Volte Obrigada, sempre. Lana. E obrigada a vocês também. A gente se vê numa próxima.